Oi, Masterchef, eu sou Gabriela, conhecida como Gabi, moro em São Paulo, em Alphaville, mas sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, embora eu tenha morado grande parte da minha infância no interior de Minas, em Bom Sucesso primeiro, depois Cláudio, porque meu pai era bancário, então sempre era transferido e eu e meu irmão tínhamos que ir juntos, pequenininhos, e eu sempre falo que parte da minha personalidade hoje e de minha capacidade de adaptação a diferentes pessoas e lugares se deve a isso. Pelo fato de eu ter que sempre estar me adaptando, pequenininha, fazendo novas amizades em novos lugares. E a vida no interior foi muito boa para mim também, no sentido de que eu fui criada solta, assim, andando descalça, enquanto as minhas amigas, né, da cidade ficavam presas em apartamento. Mas, e assim, a cozinha entrou na minha vida desde pequenininha. Minha mãe cozinha muito bem, minhas avós também, mas minha mãe muito. Então, eu sempre observava ela cozinhando e com a minha primeira mesada, com 8 anos, eu decidi comprar o meu primeiro fogãozinho, era um fogãozinho de duas bocas, e eu lembro até hoje de eu subindo a rua da minha casa, assim, com um fogão de duas bocas. Depois eu voltei no lugar para buscar o liquinho, né, que era o botijãozinho, sozinha, montei o fogão, meu pai me ajudou na época, e a gente morava num prédio de 5 andares, e aí eu montava sempre esse fogãozinho no último andar do prédio, que era onde o pessoal estendia as roupas, e fazia comida para meus vizinhos, para as crianças, não só comida salgada, mas fazia pastel, fazia arroz, feijão, carne, batata frita. Eu não sei como que minha mãe deixava, sinceramente. Hoje eu tenho uma filha de 9 anos que eu fico assim, eu até gosto de ver ela cozinhando, mas eu sempre supervisionando, eu fazia tudo sozinha. Fazia muitos doces também, fazia bombons, bolos, e quando eu ia para casa das minhas avós era a mesma coisa. Então, a cozinha faz parte da minha vida desde muito novinha e desde então eu nunca parei. Eu não trabalho com cozinha, eu me formei em biologia, mas eu trabalhei com meio ambiente durante muito tempo, mas eu engravidei do meu primeiro filho e assim que ele nasceu eu engravidei do segundo e assim que o segundo nasceu eu engravidei da terceira. Então eu virei mãe em tempo integral e aí é que eu pude aprimorar mais ainda a cozinha. Eu tive 3 filhos em 2 anos e meio, então eu tive que largar tudo para poder cuidar deles. Fui um pouco para a área materno-infantil, de amamentação e tudo, mas eu não consegui me dedicar tanto ao trabalho por causa deles, né? Eu ficava por conta deles, mas eu pude cozinhar muito para eles, e principalmente na pandemia, eu acho que eu desabrochei mais ainda. E é isso, assim, eu acho que a cozinha para mim é a forma que eu tenho de me expressar, tanto emocionalmente como artisticamente. Eu gosto muito de cantar, eu toco violão, toco ukulele, então eu acho que é uma junção de tudo, assim, na minha vida. E hoje eu estou aqui para poder apresentar uma das minhas receitas prediletas que eu faço. Eu gosto muito de cozinhar, eu poderia estar aqui apresentando uma comida mineira que eu amo fazer uma galinhada, uma feijoada, um tropeiro, uma dobradinha, mas eu acho que é um prato muito especial para mim, porque meu marido é filho de português, então ele sempre gostou muito de bacalhau, e esse é um bacalhau na nata especial que eu estudei algumas receitas portuguesas e fiz uma junção de todas elas e criei esse meu bacalhau com natas, que é a moda portuguesa, mas eu acho que tem um temperinho especial mineiro, vamos falar assim. Então é isso, eu tô aqui com as postas de bacalhau já dessalgadas, eu vou fervê-las aqui, a água tá até fervendo já. E aí depois eu vou picar as batatas, eu tenho algumas aqui descascadas, que são essas daqui, ó, a Asterix. Essa batata, ela é melhor para poder fritar, porque ela é uma batata mais sequinha, então ela absorve menos água, e eu faço com ela, vou mostrar como eu pico ela, como eu frito ela. Logo depois eu vou fazer um bechamel, tanto com a água, como diz o português, a cozedura do bacalhau, como com leite. Eu uso um pouquinho de noz moscada, um pouquinho de pimenta do reino, e aí depois eu venho com creme de leite fresco, as batatas já fritas, na verdade eu deixo elas pré-fritas, eu vou mostrar também, porque ela termina de cozinhar no forno. O creme de leite, ajusto o sal, e aí eu levo para o forno com um pouco de farinha panko em cima para dar uma crocância no prato. Vamos lá?
A água aqui estava fervendo, eu coloquei as postas de bacalhau, que elas estão salgadas, frias, por isso que a água parou de ferver. E aqui eu tô aquecendo óleo para poder fritar as batatas Asterix. Vou mostrar como que eu pico essas batatas. Eu parto ela em 4 e faço as tirinhas delas. Vou mostrar. Ó, e a batata, eu faço como se fosse uma cruz nela, assim. E aí, eu vou picando ela, fatiando, na verdade. Mais fininha, não tão fina como uma batata chips, mas mais fininha, para ela poder trazer uma crocância para o prato quando ela for agregada no bacalhau, no bechamel e com as natas. O bacalhau ali a todo vapor, cozinhando, e aqui eu vou colocar as batatas. Todas já picadinhas, fatiadas, né? Acho que esse tanto aqui tá bom, vai ter mais uma leva e vamos aguardar. Ó, aqui o bacalhau já tá cozido. Eu vou tirar ele pra ele esfriar e a gente poder tirar as lascas dele. Ó, eu tô aqui picando as cebolas pra gente poder fazer o nosso bechamel. Eu uso a cebola, uso o alho. Depois eu faço, como espessante, eu uso o slowly, que eu coloco a farinha com água. E aí colocamos tanto a água do bacalhau como leite, noz moscada, pimenta do reino. O sal eu deixo pra ajustar só no final da receita, porque apesar do bacalhau ser salgado, ele não é completamente salgado, né? Bom, agora eu vou tentar mostrar de frente aqui para vocês. O ponto da batata é uma batata frita, mas não é uma batata dourada. Não sei se eu consigo mostrar daí. A gente sempre coloca ela com uma peneira para ela poder continuar pingando óleo e sempre vidro, nunca plástico. E vamos tirar essa batata e colocar o restante dela aqui para fritar. Bom, enquanto o restante da batata tá aqui fritando, tô começando meu molho bechamel aqui. Eu coloquei azeite, a cebola picadinha e o alho e tô refogando ele bem. Eu deixo a cebola ficar bem dourada. Primeiro eu coloco a cebola, eu douro ela um pouco, coloco o alho e deixo os dois dourarem. Aqui já tá numa cor bonita. E aí eu vou colocar a água que eu cozinhei o bacalhau, mais ou menos uns 300 ml. Eu tô usando mais ou menos em torno de meio quilo de posta de bacalhau, considerando ela já cozida. Então a mesma medida, mais ou menos uns 300 ml também, eu uso de leite aqui no bechamel. Vou usar um pouquinho de noz moscada. Eu falo que a noz moscada é aquele tempero que a pessoa fica procurando alguma coisa gostosa, é noz moscada. Vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. E assim que ferver esse molho, eu já tenho aqui, eu vou usar como espessante a farinha e a água. Eu não pude fazer o roux, por quê? Porque eu precisei de refogar a cebola e o alho. Então, nós vamos fazer como, a gente vai usar como espessante essa misturinha aqui e deixar ferver pra cozinhar bem essa farinha. E não ficar aquele sabor residual de farinha. A batatinha tá ali quase saindo, a segunda leva. E aqui, ó, o bechamel já tomando forma, engrossando. Esperar ferver. Enquanto ferve, a gente tem só 2 mãos. Vou tirando mais batata aqui, o restante dela. Aqui eu não posso parar de mexer, porque eu posso empelotar, né? Então eu tenho que voltar rápido aqui. É polvo. Vou desligar aqui. Bom, agora que a batata já tá toda frita, o bechamel já tá pronto. Tá aqui, ó, numa textura maravilhosa, lisinha, linda. A batata já tá aqui, eu deixei ela escorrer bastante. E além de deixar ela escorrer bastante, eu gosto de sempre secar ela com o papel toalha. E aí agora nós vamos desfiar o bacalhau em lascas pra gente poder agregar tudo junto com o creme de leite fresco. Eu já deixei meu forno ali aquecendo pra poder colocar tudo e é isso, vamos. Agora eu vou tirar o bacalhau em lascas, nem muito grandes e nem muito pequenas. Como é posta, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado porque não é longo, né, tem um pouco mais de espinha. Tiro sempre a pele e vou tirando as lascas aqui pra poder agregar tudo isso aqui. Bom, eu já tenho o bacalhau aqui todo em lascas, as batatas, o meu molho bechamel e o creme de leite. Eu vou colocar aqui, já coloco as batatas na travessa, que vai mesmo pro forno, já coloco meu bacalhau, dei uma averiguada aqui, pra ver se tinha alguma espinha, às vezes a gente até encontra, mas o máximo que a gente puder ver e tirar é o ideal. Coloquei o bacalhau, agora eu vou com o meu molho em todo o prato. E dou uma misturada, pra agregar mesmo todos os ingredientes.
E aí, eu já venho com a nata. Eu uso mais ou menos meio litro de nata, 500 ml. No início parece que vai ficar mole, mas não vai. Ele acaba puxando essa nata e é o que realmente dá sabor no prato. A gente mistura mais um pouquinho, pra ela poder entrar bem no bacalhau, nas batatas, e coloca o restante. Usei quase tudo, não usei tudo não. A gente vai, né, vendo assim também no olho, quanto precisa. E aí depois de misturar tudo e agregar tudo muito bem, eu vou provar o sal pra ver como tá. Vou ajustar um pouquinho o sal. E eis o nosso bacalhau com natas, ainda borbulhando, crocante, olha. Escutem. Olha a textura disso. Vamos servir, experimentar. Ele pode ser servido com arrozinho branco, ou simplesmente assim, que já tem a batata. O cheiro tá assim, gente, surreal. Eu amo esse prato. Meus amigos amam esse prato. Meu marido ama esse prato. E eu quero muito apresentar esse prato no MasterChef. Um beijo.